Histórias. Existem histórias de todo tipo, desde uma história fofinha até uma história complexa e incrível. E bem, pra quem não sabe, eu sou meio que um escritor, só que um escritor bem preguiçoso, por isso eu quase nunca escrevo as minhas histórias. Mas bem, criar histórias é algo que eu faço desde criança, então por isso eu sou minimamente bom nisso. E sabendo que eu sou meio bom nisso, eu decidi fazer um desafio. Eu irei criar uma história se baseando em apenas 3 palavras. Eu sou Camerote e você está no meu canal. Bem, para isso funcionar, eu tenho que colocar regras. As palavras que eu vou me basear precisam ser um objeto, um gênero e um sentimento. Bem, eu gravei cal com meus amigos decidindo as palavras, então fiquem com a cal. Olá, pessoas! Fingem que são retardados que vocês não escutaram o que eu ia dizer. Bem, vocês têm que falar uma palavra e eu vou criar uma história baseada nisso. Vocês não entenderam, né? Mas isso não importa. Boru, fala um objeto. Cadeira. Ed, fala um gênero. Ficção científica. O quê? Ah, ficção científica. Ok. E cara com foto que eu não consigo falar o nome. Anyway. Me fala um sentimento. Dor. Ok. Então eu irei criar uma história baseada em... Qual que é o objeto mesmo? Cadeira. Cadeira, ficção científica e dor. Muito bem. Vamos lá. Eu vou fazer uma história muito ruim. Eu tenho um dia para fazer a história, então vamos lá. Primeiramente, eu pesquisei o que uma história precisa ter para ser considerada ficção científica. E a resposta foi: ficção científica é o improvável, tornando possível. É consenso entre autores e leitores que a ficção científica deve conter uma extrapolação cuidadosa e bem formada de fatos, princípios ou tendências científicas, mesmo que a ciência apresentada nos enredos seja irreal, ainda não exista ou seja improvável. Ou seja, eu preciso criar algo que pode ser real, mas precisa ser cuidadosamente explicado. E então, sabendo disso, eu preciso pensar no que a história vai se basear. Bem, depois de um tempo eu decidi que a melhor coisa para se basear é um inseto. Tá, mas o que vai acontecer com esse inseto? E é aí que entra o objeto. Eu passei bastante tempo pensando o que eu poderia fazer com a cadeira que faça com que ela seja importante na trama. E foi aí que eu decidi que dentro da nossa história a cadeira seria atacada por uma espécie de cupim. E esse cupim destruiria todas as cadeiras do mundo. Ele não especificou o tipo de cadeira, né? E agora é hora de adicionar a dor. Foi algo bem simples, mas... eu não darei spoiler. E, bem, agora vamos para a história. A história. Cleberson era um cientista muito conhecido pelas suas invenções muito criativas. Ele já criou um robô que come sem parar, uma lanterna que só funciona de dia e também um sapato que já vem com os cadarços amarrados. Pois é, as invenções dele não eram tão úteis. Porém, desde criança ele odiava uma coisa. Algo que sempre atormentou a vida dele. E essa coisa era... as cadeiras. Desde criança, ele sempre achou cadeiras inúteis, já que existiam poltronas e bancos. Além de que, elas sempre foram feias. Então, depois de tanto tempo tentando criar algo que possa destruir as cadeiras, ele decidiu criar cupins. Exatamente, cupins robôs com inteligência artificial que destroem cadeiras. Então ele já começou a trabalhar. Passou vários dias estudando como funciona um cupim, para conseguir criar um método de recriá-los. Depois de vários anos estudando, ele finalmente conseguiu. Ele criou o primeiro cupim que destrói cadeiras. E quando ele foi tentar ligar, bem, ele acabou sendo mordido em um lugar bem dolorido. Foi aí que ele percebeu que
isso não iria funcionar bem. Criar cupins artificiais nunca seria uma boa ideia. Então ele abandonou tudo e decidiu gravar vídeos pro YouTube, ensinando como criar robôs. E então ele viveu pobre para sempre. E então, gostaram? Bem, depois que eu fiz a história, eu percebi que as coisas não estão tão bem explicadas. Então eu descobri que não sei se dá pra considerar isso ficção científica. Mas é a minha primeira vez nisso, então me perdoem. Mas bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E bom, se eu errei alguma informação nesse vídeo, embora acho que eu não tenha errado nenhuma informação, deixem nos comentários. E muito obrigado por assistir até aqui. E tchau!